Nós estamos aqui em mais um momento, uma nova chance, com uma grande amiga, um presente de Deus, que é a Nádia Mello, uma mulher extraordinária, que aceitou, tá? Uma convocação de mulheres extraordinárias para um projeto que é a comunidade Libertas para Libertar. E nós vamos hoje conhecer um pouquinho da história dela, de quem ela é e uma fase da vida dela em que ela passou por esse período de ter uma nova chance. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Joyce, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E compartilhando também, né? Um pouquinho da minha história. Amém. Essa mulher vive para servir. O projeto de vida dela, tudo que ela faz, está dentro do servir. E é uma honra ter você por perto e ver o seu projeto de vida é maravilhoso. E hoje o tema, o assunto é quando uma mulher se vê de novo. Eu gostaria de saber em que momento você, Nádia, percebeu que precisava se ver com outros olhos. Bem, tiveram algumas fases que eu precisei, mas eu acho que o que deu o start para tudo que eu sou hoje foi o momento em que eu estava atuando numa empresa, quando eu vim morar aqui em São Paulo, e toda a mudança que teve de estrutura me afetou muito emocionalmente. Né? Tanto que chegou um período em que eu tive uma dor de cabeça, comecei com uma enxaqueca, e essa enxaqueca durou 30 dias. Eu sentia dor todos os dias, eu tinha mal-estar todo dia. Eu achava que eu tinha, cheguei a achar que eu tinha um tumor, porque eu não conseguia dormir. Atrás, né, da minha cabeça latejava muito quando eu deitava. Então, assim, foi algo desesperador. Então, nesse momento, assim, que eu falei, Deus, eu fiz todas as orações que eu podia, eu recorri a tudo e fui várias vezes para a emergência. E até que, numa das minhas conversas, eu entendi que aquilo era emocional, que eu precisava tratar das emoções, e que eu não podia também absorver a dor do outro, que eu trazia para mim, tentando curar as pessoas. E foi nesse momento que eu decidi transformar a minha vida, mudar inclusive a forma como eu atuava profissionalmente. Foi sua transição de carreira? Foi aí que começou, né? Porque foi um momento em que eu entendi que eu não queria mais fazer parte ali daquele lugar. Eu não era mais a pessoa com perfil para atuar lá. E eu comecei a procurar o que é que eu posso fazer que vai ser contribuição, né, com outras pessoas, no sentido realmente de ajudar essas pessoas a não passar pelo que eu passei. E foi aí que eu conheci o coaching, e daí do coaching eu transformei minha vida por completo. Minha vida pessoal, minha vida espiritual, a minha vida profissional. Você rejeitou tanto aquele momento, aquela situação, que o seu corpo gritou, somatizou, né? Sim, E eu aí somatizei, você pegou da sua dor e fez um propósito. sim. Eu falei, eu não quero que outras pessoas precisem passar pelo que eu vivi. Então, assim, eu sei que tudo são escolhas, né? Então, que quando a pessoa quer realmente mudar e fazer diferente, ela vai fazer, ela vai aceitar ajuda. Mas o meu intuito também é entender que eu estou aqui para contribuir. Mas se você não quiser, tudo bem, porque a gente tem um livre-arbítrio, né? E ele deve ser respeitado, mesmo acreditando às vezes que a pessoa precisa de ajuda. Mas eu respeito muito o momento de vida dela. Porque tudo tem um tempo, né? Determinado para as coisas acontecerem. E tem gente que vive em algum momento presa e não quer sair daquela prisão que ela está vivendo. Sim, Também tem que respeitar o momento dessas pessoas, né? sim. Porque tudo na vida a gente tem ganho secundário, né? Então, assim, por mais que a situação seja, a gente enxergue quem está de fora, seja ela complicada, estressante, desafiadora, mas existe algo secundário que faz com que a gente às vezes permaneça.
Sim, na situação. o nosso convite, uma nova chance, é mostrar para essas pessoas que elas não precisam viver nessa prisão. Uhum. Isso mesmo. A comunidade do Libertas para Libertar é mostrar para elas que quando elas mudaram o nível em alguma área da vida delas, elas passam a ser instrumentos de cura, de eh, remédio para que outras pessoas também possam sair da situação que estão. Que é o que a gente vive, é o que você adotou como propósito no Sim. momento de virada. No momento de virada. Uau! É, E para você, assim, nesse momento de virada, que você já entendeu que foi seu ponto de virada, como foi o seu ponto de vista, seu autoconhecimento, porque você precisou olhar para dentro sim. para ter o que transmitir, o que fornecer para o outro. Você deu o que você foi buscar para ter. Sim. Como foi isso? Então, quando eu entendi, falar assim, então o coaching veio para poder abrir, que eu estudei, entendi a metodologia, eu resolvi fazer essa formação e comecei a atuar com as ferramentas dele dentro dos atendimentos, né? Tanto o atendimento individual e também atendimento empresarial. E neste momento aí eu comecei a entender, né? Porque foi realmente uma preparação que Deus estava fazendo na minha vida para o que ainda estava por vir. Né? Porque dentro desse mesmo momento, então assim, começou a pandemia, eu tive um desligamento em maio, a minha irmã que adoeceu em maio, né? E aí ela veio para São Paulo, que era transplantada em final de agosto, começo de setembro. A partir daí eu fazia os atendimentos individuais, os atendimentos para as empresas, fazia o acompanhamento com ela, né, nos hospitais, até que em dezembro ela passou mal, teve que ir para a UTI e eu fiquei 2 meses com ela na UTI. Revezado com a minha mãe, eu ficava 5 dias, minha mãe ficava 2, porque ela tinha síndrome de Down. E daí até o falecimento dela em fevereiro. Então, assim, tudo tem um propósito, né? Acho que conhecer as ferramentas de coach me deu realmente essa força e me deu clareza com o que eu iria fazer. E a partir daí foi só reviravolta, né? Porque enquanto a gente voltou para Maceió para poder velar e para poder sepultar a minha irmã, eu tomei a decisão de perdoar o meu pai, que fazia 20 anos que eu não falava com ele. E nesse momento algo bateu muito no meu coração, porque dentro das ferramentas e da metodologia, tudo vem da base familiar. Então, assim, como é que eu podia dizer para as pessoas, para ela perdoar o pai dela, se eu nem tinha feito isso? Então, foi um momento em que, no meio desse caos todo de dor, eu comecei a procurei meu pai, procurei o meu pai, pedi perdão, devolvi para ele, a partir daí o meu coração ficou em paz. Né? E dentro dessa reviravolta toda, né, porque não deixou de ser, foi um momento que depois minha mãe acabou adoecendo do completo que nada é do nada, na verdade. 2 meses e 15 dias depois minha mãe faleceu e eu precisei do meu pai para resolver uma questão da casa. Então, assim, olha o cuidado que Deus tem, né? Eu passei por uma situação que procurou uma outra, que aí me veio essa questão, o perdoar, e no momento em que eu precisei, ele estava lá para poder ajudar a resolver uma determinada situação que era na casa. Sequência de aprendizado, de processo de cura, Sim. estava interligado com o seu momento de vida. Aham. E uma circunstância casando com a outra para que a Nádia fosse transformada, curada, Sim. para ser instrumento de cura. Sim. Num momento de turbilhão, de momento luto, de se reconstruir, de perdão, de estudo. E foi um momento geral, né? Porque dentro desse movimento, 2020 e 2021, tudo aconteceu, falecimento da minha mãe e da minha irmã em 2021. E eu fazia parte de uma equipe, né? Estava com 2 colegas e eu precisei abrir mão, eu resolvi abrir mão de tudo quando minha mãe internou pela segunda vez e eu saí daqui para lá achando que
ia contribuir, eu cheguei lá, foram 5 dias que eu passei com minha mãe, 3 dias, 4, na verdade, até o falecimento dela. Despedida. Uma despedida. E daí foram uns 6 meses em Maceió para poder resolver o que eu precisava resolver tudo. E a cabeça, e assim, foi um momento em que eu precisei realmente de tudo que eu estudei, para que eu me mantivesse centrada e ainda dar apoio à minha avó, que na época tinha 92 anos. 91 anos, 90 anos, por aí. E ainda dar apoio para minha avó. Então, assim, realmente foi tudo muito uau. Só que chegou um momento que eu precisava voltar e eu precisava retomar minha vida. E aí, como voltar? Né? E eu tinha um relacionamento aqui, que já tinha mais de 6 meses que a gente não se falava todo dia, né? E eu falava assim, chegou o momento de eu voltar para casa e seguir minha vida. E nesse momento não, quando minha mãe morreu, eu falei assim, eu não sei, Deus, o que está por vir, e eu não entendo hoje o porquê que isso aconteceu. Mas eu respeito a tua decisão, porque tudo que tu faz é sempre pro nosso bem. Eu respeito a sua decisão e eu só peço que não solte minha mão. Porque se você não soltar a minha mão, tenha certeza que eu vou conseguir ficar de pé. E caminhou até hoje, só crescendo. E até hoje só crescendo. Graças. Em nome do Senhor Jesus. Sua evolução é enorme. É. Seu testemunho é maravilhoso. Porque passar pelo luto, tem gente que vive o luto a vida inteira. E ainda ser um ponto de apoio, fortaleza, não só dentro da sua casa, para sua roupa, mas você trabalha com pessoas, não deixou de trabalhar com pessoas. E ser essa fortaleza toda que você é. Bom, olhando para você hoje, o que você diria para a Nádia de lá de trás, para o momento conturbado, para o momento de. Não foi só uma transição, mas estava passando por esse turbilhão todo. Sim. O que você diria para você? O que eu diria para mim é nunca perca a fé. Nunca. Porque seja lá no que você acreditar, mas se você tiver fé de que aquilo ali é um momento em que as coisas vão passar e você realmente se deixar no estado de vulnerabilidade e também se permitir ser cuidada. Não ser cuidada. Então, quando você está num estado de vulnerabilidade, você não perde a fé, você começa a trilhar depois o que, que eu vou fazer, como que eu vou fazer, e ter certeza que aquilo ali era uma fase que iria passar. Eu acho que é isso. Então, assim, nunca perca a fé. Não existe. Não desista. Porque momentos acontecem, situações acontecem, às vezes não agradáveis, né? Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a história tem que ser. E tenha sempre uma aprendizado. Sempre. Isso. Então, se você tiver com esse coração, com essa certeza, né? Porque de cada situação que teve dita ruim, eu busquei extrair uma boa. Aprendendo o tempo todo, crescendo. Aprendendo o tempo todo. Com indiferente das circunstâncias. Sim. Parabéns. Bom, por hoje nós estamos finalizando esse momento. Obrigada por compartilhar conosco o seu momento em que você se deu uma nova chance, viveu uma Sim. nova chance. Porque nem como a gente está falando, nem todas as pessoas saem do luto, ou da culpa, ou do vitimismo. E viver uma nova chance é entender justamente sua autoanálise, o que você fala para você mesmo, de prosseguir e se dar a oportunidade de ser perdoada, acompanhada, ter fé e não desistir. Bom, esse foi um momento, uma nova chance com a Nádia Mello. E eu aguardo você para um novo episódio. Nós teremos a Nádia novamente, porque essa mulher é cheia de histórias e cheia de superação e de novas chances.